O desafio do major ecoou na sala de controle como um tiro no silêncio opressivo, cortando o ar pesado e úmido da base amazônica. Se você é tão esperta, sargento, conserte! A frase, carregada de um sarcasmo ácido, foi lançada diretamente contra a sargento Ana Paula Ribeiro, que observava, quieta em seu canto, o fracasso de 20 engenheiros militares. O painel do sistema de comunicação via satélite permanecia morto, um retângulo de vidro escuro que simbolizava o isolamento completo daquela unidade de fronteira. Todos os olhares antes fixos na tela inerte viraram-se para ela. O major, um homem cuja arrogância era tão visível quanto as insígnias em seu ombro, a encarava com um desprezo mal disfarçado, usando-a como um alvo para desviar a atenção de sua própria incompetência e da de sua equipe. Ana sentiu o sangue subir ao rosto, um calor que ela aprendeu a controlar sob a disciplina rígida de seu uniforme. Por fora, seu rosto permaneceu uma máscara de impassibilidade militar, a postura ereta, o queixo firme. Mas por dentro, a humilhação florescia como uma ferida aberta. Ela sentiu o peso dos olhares dos outros militares, uma mistura de pena e zombaria silenciosa que a isolava ainda mais. Aquele desafio não era um convite à sua competência, mas uma exposição pública de seu lugar naquela hierarquia. A única mulher negra na divisão técnica, uma peça que, na visão do major, não se encaixava. Ele a colocava sob os holofotes, não para que ela brilhasse, mas para que fosse queimada pela pressão, tornando-se o bode expiatório oficial daquela missão fracassada. A armadilha estava montada com uma precisão cruel. Recusar seria admitir a incompetência que ele já lhe atribuía, um ato de insubordinação velada. Aceitar o desafio e falhar como todos esperavam que acontecesse seria o fim de sua carreira, a prova definitiva de que uma sargento de campo jamais poderia superar a sabedoria teórica de uma equipe de engenheiros condecorados. O major já saboreava a vitória, um sorriso cínico vincando o canto de seus lábios. Ele não via a sargento à sua frente, apenas um degrau para reafirmar sua autoridade. Mal sabia ele que o silêncio de Ana Paula Ribeiro não era o silêncio da submissão, mas o silêncio de quem mede o campo de batalha antes de dar o primeiro passo. Antes de mergulharmos nessa história, me conta de onde você está assistindo. Ana Paula Ribeiro não nasceu em berço de ouro, nem frequentou academias militares de prestígio desde cedo. Sua história começou no interior da Bahia, em uma casa simples onde consertar coisas não era um passatempo, mas uma necessidade diária. Filha de um motorista de ônibus e de uma costureira, ela cresceu com as mãos na graxa e nos fios, fascinada pelo rádio antigo do avô, que ela desmontava e montava apenas pelo prazer de ver a mágica acontecer. A eletrônica para ela era uma linguagem, uma forma de dar ordem ao caos. Foi esse talento bruto, essa curiosidade incansável, que a guiou para longe de um destino previsível, levando-a a se alistar no Exército Brasileiro, um lugar que prometia um futuro construído por mérito e não por berço. O ingresso nas Forças Armadas foi um choque cultural e, ao mesmo tempo, uma libertação. A rigidez da hierarquia e a dureza dos treinamentos eram desafios que ela abraçou com uma resiliência silenciosa. Pela primeira vez, ela sentia que pertencia a algo maior, uma engrenagem em uma máquina com um propósito claro. A farda verde-oliva era um símbolo de estabilidade e de oportunidade, a chance de transformar sua paixão de infância em uma profissão honrada. Ela não queria apenas servir, queria ser a melhor naquilo que fazia, provando a si mesma e ao mundo que seu lugar era ali, entre os melhores, independentemente de suas origens, de seu gênero ou da cor de sua pele. Sua especialização em manutenção de equipamentos de comunicação foi uma escolha natural, quase um instinto. Nos cursos de formação, enquanto seus colegas se afogavam em manuais teóricos e diagramas complexos, Ana Paula demonstrava uma compreensão intuitiva dos sistemas. Suas mãos, marcadas por pequenas cicatrizes de solda e calos de ferramentas, pareciam pensar por si mesmas. Elas sentiam a vibração sutil de um capacitor prestes a falhar, identificavam a resistência errada em um conector pelo calor que emanava. O conhecimento dela era tátil, sensorial, uma sabedoria que não podia ser ensinada em salas de aula,
mas que era aprendida no contato diário e respeitoso com a máquina, tratando cada componente como parte de um organismo vivo. Agora, na base de logística e manutenção na Amazônia, essa sabedoria era sua companheira e seu fardo. O local era um microcosmo de isolamento, um posto avançado engolido pela imensidão verde e pela umidade que parecia infiltrar-se em tudo, do metal dos equipamentos à alma dos homens. O ambiente era um clube do Bolinha, onde piadas, decisões e promoções eram trocadas entre homens que haviam como uma exceção exótica, uma presença que quebrava a normalidade. Ser uma das poucas mulheres já era um desafio. Ser a única mulher negra na sua divisão técnica a colocava em uma categoria própria, um alvo constante para o preconceito velado e a condescendência disfarçada de camaradagem. Ela convivia com uma frustração contida, uma energia que, em vez de explodir, ela canalizava para o trabalho com uma intensidade quase monástica. Era comum que um colega tentasse lhe explicar, de forma paternalista, o funcionamento de um circuito que ela mesma havia montado na semana anterior, ou que uma solução brilhante que ela propunha fosse ignorada para ser reapresentada minutos depois por um homem e então aclamada como genial. Cada um desses pequenos cortes diários alimentava sua determinação silenciosa. Ela não discutia, não se queixava. Respondia com relatórios impecáveis, equipamentos consertados em tempo recorde e uma eficiência que, aos poucos, se tornava impossível de ignorar, mesmo para os mais céticos. Seu grande sonho, o farol que a guiava em meio à névoa do desrespeito, era simples e direto: ser nomeada chefe da oficina de manutenção. Não era um desejo por poder ou por um salário maior. Era a busca por autonomia. A vontade de criar um ambiente onde a competência prática fosse a única medida de valor, onde a intuição e a experiência tivessem o mesmo peso dos manuais e dos diplomas. Ela imaginava uma oficina onde suas ideias não precisassem passar pelo filtro do preconceito, onde pudesse treinar outros sargentos a ouvir os equipamentos, a confiar em seus instintos tanto quanto nos diagnósticos eletrônicos. Era um sonho de validação e de respeito conquistado pelo trabalho. As memórias de sua invisibilidade eram muitas e dolorosas. Meses atrás, o gerador principal da base apresentou uma falha intermitente que deixou os técnicos perplexos por 2 semanas. As luzes piscavam, a energia caía sem aviso e ninguém conseguia diagnosticar a causa. Ana, durante seu turno da madrugada, dedicou-se a observar o padrão e notou uma pequena oscilação na frequência, quase imperceptível. Seguindo sua intuição, descobriu um desgaste mínimo em uma das escovas do alternador, um defeito que só se manifestava quando o motor atingia uma determinada temperatura. Ela fez o reparo. No dia seguinte, seu superior, um capitão, apresentou a solução em uma reunião como se fosse sua própria descoberta, recebendo os parabéns do comando. Seu superior direto, o tenente Queiroz, era um homem de bom coração. Ele via o talento excepcional de Ana Paula e, em particular, simpatizava com sua situação. Às vezes, a portas fechadas, ele a elogiava e reconhecia o quão injustiçada ela era. Sargento, sei que foi você que resolveu o problema do gerador, dizia ele em voz baixa, quase como um segredo. Mas essa simpatia morria na porta de seu escritório. Diante de oficiais de patente superior, como o major, o tenente se encolhia. Ele era um homem que jogava o jogo da carreira, cuidadoso para não criar ondas ou antagonizar pessoas que poderiam frear sua própria ascensão. Sua omissão era uma forma de cumplicidade, um tijolo a mais no muro de silêncio que cercava Ana. E assim, quando o major lançou seu desafio venenoso, não foi apenas uma sargento que ele humilhou. Ele atacou a menina da Bahia que desmontava rádios, a jovem que sonhou com uma vida de mérito, a profissional que transformou frustração em excelência. Cada palavra dele foi um golpe contra a dignidade que ela construiu com tanto esforço, em silêncio, dia após dia. Aquele momento na sala de controle não era sobre consertar um sistema de comunicação. Era sobre validar uma vida inteira de luta. Era a chance de quebrar o silêncio, não com palavras,
mas com a única linguagem que seus detratores seriam forçados a entender: a linguagem dos resultados. Tudo começou com um silêncio abrupto e profundo que engoliu a sala de controle no meio da noite. Num instante, as vozes dos patrulheiros na selva, a transmissão de dados dos sensores de movimento e o fluxo de imagens do satélite de vigilância simplesmente desapareceram. A tela principal, antes um mosaico de informações vitais, tornou-se um vazio escuro. O sistema de comunicação de última geração, o orgulho da base e a espinha dorsal de uma operação sigilosa de vigilância de fronteira, havia sofrido uma pane catastrófica. A sensação que se espalhou pela sala não foi de falha técnica, mas de vulnerabilidade absoluta. A base estava cega, surda e isolada, um ponto frágil no coração de um território hostil, e a operação de meses estava em risco iminente. Aquele equipamento não era um rádio qualquer. Era uma peça de tecnologia militar de ponta, recém-instalada, avaliada em milhões de reais. Representava o sistema nervoso central de uma das maiores operações contra o garimpo ilegal já montadas na região. Sem ele, as equipes de campo não podiam ser coordenadas, as informações de inteligência não podiam ser recebidas e, pior de tudo, pedidos de extração de emergência não poderiam ser ouvidos. Cada segundo de silêncio aumentava a chance de um desastre, de uma emboscada, de uma falha que poderia custar vidas. A pressão do Comando Superior em Brasília foi imediata e brutal, transmitida pela única linha de rádio de emergência que ainda funcionava. A solução precisava ser rápida e eficiente. 2 dias depois, a solução chegou, ou assim parecia. Um avião de transporte da Força Aérea pousou na pista improvisada da base, trazendo uma equipe de 20 engenheiros militares do Instituto Militar de Engenharia. Eles desceram da aeronave com um ar de superioridade, carregando maletas metálicas com equipamentos de diagnóstico que a equipe local jamais vira. Liderados por um major de postura altiva, eles caminhavam como salvadores, chegando para resolver um problema que os práticos da selva eram por definição incapazes de compreender. Sua presença era uma demonstração de força e de conhecimento acadêmico, uma intervenção que, implicitamente, já desvalorizava toda a equipe de manutenção da base antes mesmo de começarem o trabalho. O líder da comitiva era o Major Valadares, uma figura conhecida nos círculos de engenharia militar por seus artigos acadêmicos e sua carreira meteórica. Para ele, o mundo era um conjunto de problemas lógicos que podiam ser resolvidos com as equações corretas. Ele via o pessoal de campo como a Sargento Ribeiro, não como técnicos, mas como meros operadores de máquinas, peças substituíveis, cuja função era apertar os botões que ele indicasse. Sua arrogância não era apenas um traço de personalidade, era a manifestação de um sistema que valorizava o diploma acima da experiência, a teoria acima do tato. Ele mal olhou para Ana Paula ao entrar na sala de controle, seu foco totalmente voltado para a máquina traída, por uma manutenção que ele já julgava inadequada. O primeiro dia de trabalho dos engenheiros foi um espetáculo de metodologia. Eles isolaram a área, conectaram seus laptops ao sistema e iniciaram uma bateria de diagnósticos complexos. Falavam entre si em um jargão técnico, um dialeto de acrônimos e termos de engenharia que servia tanto para comunicar quanto para excluir os observadores locais. Ana Paula assistia a tudo de uma distância respeitosa, estudando não apenas os esquemas técnicos espalhados pelas mesas, mas também os homens que os liam. Ela notou a confiança deles nos softwares, a fé cega nos dados que apareciam nas telas e sentiu um pressentimento incômodo de que eles estavam procurando no lugar errado, fazendo as perguntas erradas para a máquina. Ao final do dia, a primeira rachadura na armadura da equipe de elite apareceu. Nenhum diagnóstico havia retornado um erro. Segundo os computadores, o sistema estava em perfeito estado. A frustração começou a se instalar e a confiança do Major Valadares começou a vacilar, o que ele prontamente disfarçou com uma postura ainda mais autoritária. Ele começou a culpar a instalação, o calor, a umidade, o trabalho de porco da equipe de manutenção local. Qualquer coisa para não admitir que seu conhecimento e seus equipamentos de ponta eram inúteis diante daquele problema.
A tensão na sala aumentou, e seus olhares para a equipe da base, especialmente para Ana, tornaram-se mais acusatórios. No segundo dia, a abordagem mudou da análise para a força bruta. Desesperados por um resultado, os engenheiros decidiram forçar uma reinicialização completa dos sistemas centrais e atualizar o firmware à força, ignorando os protocolos de segurança. Foi um erro fatal. A intervenção causou uma sobrecarga em cascata e uma série de curtos-circuitos secundários pipocou dentro do painel principal. Um cheiro acre de componentes eletrônicos queimados impregnou o ar-condicionado da sala. O sistema, que antes estava apenas inoperante, agora estava fisicamente danificado. O silêncio da pane foi substituído pelo silêncio chocado do fracasso, um fracasso caro e barulhento. Foi então que o rádio de emergência chiou, quebrando o silêncio fúnebre. A voz do outro lado era a de um general em Brasília, e não havia um pingo de paciência nela. Ele não queria desculpas, queria resultados. A notícia do dano adicional havia chegado ao comando, e a operação de fronteira estava oficialmente comprometida. O Major Valadares, de pé ao lado do console fumegante, estava pálido. O suor escorria de sua testa, manchando o colarinho de seu uniforme impecável. O acadêmico premiado, o engenheiro brilhante, havia desaparecido, dando lugar a um homem encurralado pelo próprio ego e pelo peso de um desastre iminente. Foi nesse exato momento de pânico e humilhação que seu olhar varreu a sala e pousou em Ana Paula Ribeiro. Ela estava quieta, analisando um dos esquemas elétricos que a equipe dele havia descartado. Havia em sua postura uma calma, uma concentração que, para o major, soou como uma acusação silenciosa. Sua presença serena era um espelho insuportável para o caos que ele sentia. E em um ato de desespero para desviar a pressão esmagadora que sentia, ele projetou toda a sua frustração na figura mais improvável. Ele a transformou em seu palco, em sua última cartada para salvar a própria pele. Foi quando ele apontou o dedo e a voz carregada de veneno preencheu a sala. Se você é tão esperta, sargento, conserte. No silêncio que se seguiu ao desafio do major, o único som audível era o zumbido baixo do ar-condicionado, lutando contra o calor da selva. Os rostos dos 20 engenheiros se viraram para Ana Paula, seus olhares uma mistura de incredulidade e expectativa cruel. Eles eram uma plateia sedenta por um último ato, a humilhação final que os absolveria de seu próprio fracasso. O tenente Queiroz, seu superior direto, a olhava com uma expressão de pura angústia, seus lábios se movendo sem som, paralisado pela hierarquia. Toda a carreira de Ana, toda a sua luta silenciosa, foi destilada naquele momento de decisão. Ela ergueu o queixo, encontrou o olhar do Major Valadares e, com a voz firme e clara, respondeu: "Sim, senhor." A aceitação dela o pegou de surpresa por um instante. O major esperava a hesitação, uma desculpa, uma recusa que ele pudesse usar contra ela, mas a resposta afirmativa e sem rodeios o forçou a seguir com a farsa. Um sorriso de escárnio retornou aos seus lábios. "Muito bem, sargento. Já que insiste em nos agraciar com seu talento." Ele gesticulou para o console morto. "Considere esta a última medida desesperada antes de eu reportar o equipamento como perda total. Você tem até o amanhecer para realizar seu milagre." 6 horas. Ele não estava lhe dando uma chance. Estava apenas oficializando o cronômetro para o seu fracasso anunciado, tornando o espetáculo ainda mais dramático. Entre seus próprios colegas da base, a reação foi dividida e dolorosamente previsível. Alguns, os que nutriam um respeito silencioso por seu trabalho, balançaram a cabeça com pena, lamentando a injustiça a que ela estava sendo submetida. Outros, no entanto, aqueles que sempre a viram como uma anomalia e secretamente se ressentiam de sua competência, trocaram olhares maliciosos. Um riso baixo e abafado veio de um canto da sala. Naquele momento, Ana Paula estava completamente só. Ela não era mais parte de uma equipe, nem mesmo de uma guarnição. Era uma ilha, um ponto solitário no meio de um oceano de ceticismo, com todos os olhos fixos nela, esperando que afundasse. Contrariando todas as expectativas, Ana não correu para o painel principal com uma chave de fenda na mão. Seu primeiro ato foi caminhar até o arquivo de metal em um canto da sala.
Com uma calma desconcertante, ela pegou a pasta de registros de manutenção do sistema, um calhamaço de papéis que a equipe de engenheiros havia desdenhado como irrelevante. Sentou-se em uma mesa auxiliar, longe do centro das atenções, e começou a ler cada relatório, cada anotação, desde o dia em que o equipamento fora instalado. Seu método não era sobre fios e circuitos ainda. Era sobre a história da máquina, sobre entender sua jornada e as cicatrizes que ela poderia ter adquirido ao longo do caminho. Os engenheiros não se retiraram. Pelo contrário, formaram um semicírculo a uma distância arrogante, observando-a como cientistas analisam um espécime curioso. Eles cochichavam entre si, fazendo comentários sobre a abordagem primitiva e antiquada da sargento. O Major Valadares acomodou-se na cadeira principal do centro de controle, cruzando os braços sobre o peito. Ele assumiu a postura de um rei entediado, supervisionando o esforço inútil de uma camponesa. Cada minuto que passava, cada página que Ana virava, parecia confirmar na mente dele que tudo aquilo não passava de uma encenação para adiar o inevitável, e sua expressão se tornava cada vez mais impaciente. A tensão na sala de controle era quase uma entidade física. O relógio analógico na parede emitia um tic-tac que parecia perfurar o silêncio. Cada segundo, um golpe de martelo no tempo que lhe restava. A umidade amazônica, que os engenheiros tanto amaldiçoaram, parecia ter encontrado um caminho para dentro, tornando o ar pesado e difícil de respirar. Em meio a essa atmosfera carregada, os movimentos de Ana eram o único ponto de calma. A forma metódica como ela organizava os papéis, a concentração em seu rosto, tudo contrastava violentamente com a energia caótica e desesperada que havia dominado aquele mesmo espaço nas últimas 48 horas. Após quase 1 hora de leitura, ela se levantou. Foi até seu armário pessoal e de lá tirou um par de luvas velhas de couro, tão gastas que se moldavam perfeitamente às suas mãos. Não eram parte do equipamento padrão. Era um presente de seu primeiro mentor, um suboficial aposentado que lhe ensinou que as máquinas falam com quem sabe ouvir. Ela calçou as luvas e se aproximou do console silencioso. Em vez de abrir um painel, ela simplesmente pousou as mãos sobre a carcaça de metal fria. Fechou os olhos por um instante, a cabeça levemente inclinada. Era um gesto de intimidade, uma ação intuitiva que provocou risadinhas de desprezo dos engenheiros. A paciência do Major Valadares finalmente se esgotou. E então, sargento? Ele perguntou em voz alta, o sarcasmo pingando de cada sílaba. Já descobriu se o problema é o cabo de força? Ou talvez a tomada não esteja funcionando? A piada grosseira ecoou na sala, e alguns de seus subordinados riram em concordância. Ele queria desmoralizá-la, quebrar sua concentração, forçá-la a admitir a derrota o mais rápido possível. A humilhação pública parecia não ter sido suficiente. Ele queria vê-la verbalizar seu próprio fracasso, para que a vitória dele fosse completa e inquestionável diante de todos os presentes na sala de controle. Ana não lhe deu essa satisfação. Ela agiu como se ele não existisse, como se sua voz fosse apenas mais um ruído de fundo da selva lá fora. Ignorando-o completamente, ela abriu o primeiro painel de acesso, mas não o principal. Ela foi direto para as unidades de distribuição de energia, o que os engenheiros chamariam de encanamento do sistema. Murmurando para si mesma, em frases ininteligíveis, ela começou a traçar os grossos feixes de cabos com a ponta de seus dedos enluvados. Seu foco não estava no cérebro digital do equipamento, mas em seu coração, na fonte de sua vida, o caminho que a energia percorria antes de se tornar informação. Foi então que uma figura se moveu na periferia de sua visão. O tenente Queiroz aproximou-se dela, o rosto vincado de preocupação. Ele olhou para o major, depois para Ana, e em uma voz que era pouco mais que um sussurro disse: "Eu sei do que você é capaz, Ribeiro. Não deixe que ele te afete. Estou com você." Foi um gesto pequeno, quase insignificante, no grande esquema das coisas. Mas para Ana, foi a primeira rachadura em seu muro de isolamento. Sentir aquele mínimo apoio, aquela centelha de fé vinda de seu superior, foi como um gole de água fria no meio do deserto. Deu-lhe a força necessária para afastar as sombras da dúvida.
Sua confiança renovada, ela tirou do bolso do macacão uma pequena ferramenta que ninguém reconheceu. Era uma sonda de metal fina e alongada, com um cabo de madeira polido pelo uso, claramente uma peça customizada, feita por ela mesma. Não pertencia a nenhum kit de manutenção padrão do exército. Um dos engenheiros mais jovens, um rapaz que até então permanecera em silêncio, observou a ferramenta com um brilho de curiosidade, uma expressão que contrastava com o desdém de seus colegas. Ele viu ali não um improviso, mas uma peça de especialista, e pela primeira vez uma semente de dúvida sobre a incompetência da sargento foi plantada em sua mente. As horas se arrastaram. Meia-noite chegou e passou. A base mergulhou na quietude profunda da noite amazônica, e os únicos sons na sala eram o tic-tac do relógio e o zumbido constante da refrigeração. O cansaço começou a vencer os engenheiros. Sua postura de observadores arrogantes deu lugar a bocejos e olhares entediados. A zombaria se transformou em resignação. A falha de Ana já era para eles um fato consumado, e o que mais queriam era que ela desistisse logo para que pudessem finalmente ir para seus alojamentos e dormir, deixando o desastre final para a manhã seguinte. Em um determinado momento, a própria Ana pareceu atingir um muro. Ela testou uma linha de condutores que, segundo sua hipótese, deveria apresentar uma anomalia, mas não encontrou nada. Um lampejo de dúvida atravessou seu rosto. A pressão, o cansaço, a humilhação, tudo ameaçou transbordar. Ela se recostou, fechou os olhos com força e respirou fundo, o ar frio enchendo seus pulmões. Na escuridão de sua mente, ela não viu diagramas, mas o rosto de sua mãe, o sorriso de seu pai e a imagem nítida de seu avô, pacientemente lhe mostrando como o som viajava pelas ondas do rádio. Aquela conexão com seu passado, com a origem de sua paixão, a recentrou. O chiado do rádio de emergência quebrou o transe. Era o general, novamente. A voz de Valadares tremeu um pouco ao atender. Ainda sem progresso, meu general. A sargento Ribeiro está tentando uma abordagem alternativa. A resposta do outro lado foi cortante. Major, essa abordagem alternativa é a última esperança que resta para esta operação. Aconselho que ela funcione. Câmbio, desligo. A ameaça velada transferiu todo o peso da operação, todo o fardo do fracasso ou sucesso dos ombros do major diretamente para os de Ana. Agora não era apenas sua carreira em jogo, mas a segurança de homens na selva. A menção do general à última esperança acionou algo na mente de Ana. Ela voltou à sua mesa e pegou um dos primeiros relatórios que havia lido, o do transporte do equipamento. Uma linha, escrita por um cabo da equipe de logística, chamou sua atenção novamente. Forte trepidação registrada no transporte terrestre. Uma nota de rodapé, ignorada por todos. Ela cruzou essa informação com os dados de umidade e temperatura da última semana, que ela mesma registrava diariamente. Trepidação, umidade, dilatação térmica. Uma ideia antes uma faísca, agora começava a tomar forma em sua mente. Uma possibilidade tão simples que havia sido completamente ignorada. Uma mudança visível ocorreu em sua postura. A incerteza desapareceu, substituída por uma aura de foco absoluto, quase predatório. Ela sabia exatamente o que estava procurando. Deixando de lado suas ferramentas customizadas, ela pegou uma lanterna de alta intensidade e uma lupa de relojoeiro, equipamentos que pareciam absurdamente simples perto dos caros diagnósticos eletrônicos que lotavam as bancadas. Sua economia de movimentos era impressionante. Não havia mais testes ou suposições. Ela se movia com o propósito de quem já encontrou a resposta e precisa apenas confirmá-la visualmente. Ela se ajoelhou diante do painel, ignorando os processadores e as placas de memória, e focou sua atenção no conector principal de alimentação de energia, a porta de entrada. O ponto mais básico, tão fundamental que a equipe do Major o havia descartado como óbvio demais para ser a fonte de um erro tão complexo. Com a lanterna em uma mão e a lupa na outra, ela começou a inspecionar o encaixe milímetro por milímetro, seus olhos percorrendo cada centímetro do componente com uma paciência de monge. O ar ao seu redor parecia vibrar com antecipação.
O jovem engenheiro que havia notado sua ferramenta, incapaz de conter sua curiosidade, quebrou a formação de seus colegas e se aproximou. "O que a senhora está procurando, sargento?" Ele perguntou, sua voz baixa e respeitosa. Foi a primeira vez que alguém daquela equipe se dirigiu a ela como uma profissional, não como um espetáculo. Ana não respondeu com palavras. Ela apenas ajustou o ângulo da lanterna. E ali, na luz forte e focada, refletida pela lupa, uma minúscula, quase imperceptível fissura capilar no isolador de cerâmica do conector principal brilhou por uma fração de segundo, como um diamante defeituoso. Se essa virada te surpreendeu, comenta aqui qual parte mais mexeu com você. E segue comigo, ainda tem mais. Ana não esboçou um sorriso de triunfo. Ela apenas permaneceu ali, agachada, observando a microfissura sob a luz da lanterna. Era a confirmação silenciosa de uma teoria nascida da experiência, da intuição e da escuta atenta à história da máquina. O jovem engenheiro se inclinou para ver, seus olhos se arregalando em choque ao vislumbrar a pequena falha. "É impossível", ele sussurrou, mais para si mesmo do que para ela. A mente dele, treinada para buscar erros complexos em softwares e placas de circuito, não conseguia processar que a causa de um desastre multimilionário pudesse ser algo tão pequeno, tão físico, tão simples. Aquele defeito não estava nos diagramas. Estava na realidade. Com a voz baixa e focada, como se estivesse fazendo um relatório para si mesma, Ana explicou a cadeia de eventos. A trepidação no transporte criou uma fissura capilar no isolador. Ela apontou com a ponta de sua ferramenta. A umidade extrema da região, dia após dia, penetrou a fissura. Não o suficiente para criar um curto-circuito franco, que os diagnósticos teriam pego, mas o bastante para causar uma fuga de corrente mínima e intermitente. Era um fantasma na máquina, um erro que só se manifestava sob condições específicas de temperatura e vibração. Um problema que a teoria pura jamais conseguiria prever, mas que a sabedoria prática podia farejar. O Major Valadares, percebendo a conversa em voz baixa e a mudança na atmosfera, aproximou-se com passos pesados e impacientes. "O que foi agora, sargento? Encontrou um arranhão na pintura?" Seu tom era de puro desprezo, sua última tentativa de manter o controle através da ridicularização. Antes que Ana pudesse responder, o jovem engenheiro se ergueu e, encontrando uma coragem que não sabia possuir, virou-se para seu superior. Sua voz era firme. "Major, com todo o respeito, a sargento encontrou. Ela encontrou o problema." A frase pairou no ar, um desafio direto à autoridade e ao ceticismo do comandante da missão. Valadares olhou para o local indicado, forçando a vista, e depois soltou uma risada de escárnio. "Isso? Vocês estão me dizendo que paralisaram uma operação de fronteira por causa de um fio de cabelo rachado? Isso é pó, é sujeira. Voltem ao trabalho sério." A recusa dele em acreditar era quase infantil. Seu ego, construído sobre pilares de complexidade teórica e prestígio acadêmico, simplesmente não conseguia se dobrar à realidade de uma solução tão mundana. Admitir que Ana estava certa seria admitir que todo o seu aparato, todo o seu conhecimento, era inferior à observação atenta de uma sargento. Ele tentou reafirmar a narrativa, mas já era tarde demais. Ana, mais uma vez, o ignorou completamente. Ela se levantou com um propósito renovado e caminhou até sua bancada de trabalho no canto da oficina. Ela não pegou nenhum equipamento caro ou complexo. Suas mãos buscaram as ferramentas de sua verdadeira especialidade, um ferro de solda de precisão com a ponta fina, um pequeno rolo de estanho de alta pureza e uma lata de resina isolante de secagem rápida. A simplicidade de seu kit de reparo era uma afronta silenciosa e poderosa aos milhões de reais em tecnologia sofisticada que os engenheiros trouxeram e que agora jaziam inúteis sobre as mesas. Todos os olhos estavam nela, a plateia antes cética, agora hipnotizada. O processo de reparo foi uma aula de maestria. O chiado suave do ferro de solda aquecendo, o cheiro característico da resina derretendo, o brilho prateado do estanho preenchendo a falha. O rosto de Ana estava totalmente concentrado.
a língua presa entre os dentes em um tique de foco absoluto. Suas mãos, antes consideradas brutas, moviam-se com a delicadeza e a firmeza de uma cirurgiã realizando um procedimento complexo. Os engenheiros, incluindo o major, observavam em um silêncio atordoado. Não era mais um simples concerto, era uma demonstração de artesanato, uma forma de arte técnica que eles, com todos os seus diplomas, raramente testemunhavam. Em menos de 30 minutos o trabalho estava concluído. Ela não tentou substituir a peça. Não havia tempo nem recursos para isso. Em vez disso, ela usou sua habilidade para criar uma ponte elegante e robusta sobre a seção danificada do conector, um bypass que isolava permanentemente a fissura e restaurava a integridade do fluxo de energia. Era a solução perfeita para aquela situação, prática, durável e implementada com uma velocidade impressionante. Uma solução de campo, nascida da necessidade e da genialidade, que valia mais do que qualquer reparo de fábrica naquele momento crítico. Então, ela se endireitou. Com as costas da mão enluvada, limpou uma gota de suor que escorria por sua têmpora. Seus ombros, antes tensos, relaxaram. Ela se virou e seu olhar cruzou o da sala inteira, finalmente pousando, sem hesitação, no Major Valadares. Sua expressão era neutra, profissional, mas seus olhos continham o peso de tudo o que havia acontecido. E então, ela falou, a voz calma e protocolar. Major, com sua permissão para religar o sistema de comunicação. A formalidade da frase, o com sua permissão, era, naquele contexto, a mais devastadora afirmação de vitória e o mais contundente desafio à autoridade dele. Valadares estava visivelmente abalado, preso em uma armadilha que ele mesmo construiu. Recusar a permissão seria um ato de covardia, uma admissão de que ele temia que ela estivesse certa. Concedê-la seria o mesmo que entregar-lhe o palco, o cetro e a coroa, admitindo sua derrota publicamente. Por um longo segundo ele apenas a encarou, o rosto uma confusão de raiva, humilhação e descrença. Finalmente, como se as palavras tivessem sido arrancadas de sua garganta, ele conseguiu emitir um seco e quase inaudível: "Prossiga, sargento." Ana caminhou até o console principal, cada passo ecoando no silêncio sepulcral da sala. Dezenas de pares de olhos seguiram sua mão enquanto ela se erguia em direção ao painel de controle. Seu dedo indicador pairou por um instante sobre o botão verde de ligar, um botão que simbolizava esperança e fracasso. A sala inteira prendeu a respiração coletivamente. O único som era o pulsar do sangue nos ouvidos de Ana. Ela pressionou o botão. Um clique suave. Por um segundo excruciante, nada aconteceu. O silêncio pareceu se aprofundar, tornando-se pesado, denso. E então, a vida retornou. Uma pequena luz de status piscou, de âmbar para verde. Depois outra, e mais outra, em uma cascata luminosa que percorreu o painel. O zumbido baixo e constante das ventoinhas de refrigeração recomeçou, um som que ninguém percebia até fazer falta. Uma sequência de bips de diagnóstico, os sons de um sistema acordando, preencheu a sala como a mais bela das músicas. Era o som da ressurreição, o som da competência sobrepujando a arrogância, a prova audível de que a máquina estava, mais uma vez, viva e respondendo ao seu comando. O golpe de misericórdia veio do monitor principal. Ele piscou 1, 2 vezes e... Então a imagem nítida e estável do feed de satélite surgiu, mostrando a imensidão verde da floresta em alta definição. O chiado dos alto-falantes foi cortado subitamente, substituído pela voz clara e um pouco metálica do centro de comando em Brasília. Base Amazônia, aqui é o comando. Estão nos ouvindo? Repito, estão nos ouvindo? Câmbio. A conexão fora restaurada. A base não estava mais cega. A operação estava salva. O Major Valadares permanecia imóvel como uma estátua, o rosto uma máscara, pálida de humilhação e espanto absolutos. A guerra silenciosa havia terminado. A voz do comando em Brasília, clara e nítida, quebrou o feitiço que paralisava a sala. O tenente Queiroz foi o primeiro a reagir, soltando um suspiro trêmulo que parecia carregar o peso dos últimos 3 dias. Um sorriso largo e genuíno iluminou seu rosto cansado.
O jovem engenheiro, que testemunhara a descoberta de perto, olhava para Ana Paula com uma admiração pura, como um aluno diante de um mestre. Entre os outros, membros da equipe do major, a arrogância havia se desintegrado, substituída por olhares de lado, uma comunicação silenciosa de espanto e um respeito forçado, mas inegável. A tensão não apenas se quebrou, ela se evaporou, deixando em seu lugar um vácuo de reverência. Ana Paula não saboreou a vitória com um gesto ou uma palavra. Sua vingança foi sua competência. Dando um passo para trás do console, agora vivo e pulsante, ela se virou, não para o major humilhado, mas para seu superior direto, o Tenente Queiroz. Com uma postura impecável, ela prestou seu relatório como faria em qualquer outro dia. Sistema de comunicação operando em plena capacidade, meu tenente. Sua calma, sua adesão ao protocolo em um momento de triunfo tão pessoal, foi a declaração final de seu caráter. Ela não precisava se vangloriar. Seu trabalho falava por si com a clareza de um sinal de satélite restabelecido. O fardo da comunicação agora recaía sobre o Major Valadares. Foi ele quem teve que pegar o fone e responder ao general. Todos na sala ouviram sua voz vacilante, gaguejando ao tentar explicar que a falha monumental havia sido resolvida. A Sargento Ribeiro, meu general, ela aplicou uma solução alternativa que funcionou. O silêncio do outro lado da linha foi mais eloquente do que qualquer reprimenda. Não houve parabéns. Apenas uma ordem seca para que o relatório completo estivesse em sua mesa pela manhã. Naquele silêncio, a carreira brilhante do major encontrou seu teto de vidro, trincado pela mesma humildade que ele tanto desprezara. Na manhã seguinte, a partida da equipe de engenheiros foi um evento sombrio e silencioso. Eles embalaram seus caros e inúteis equipamentos sob o olhar atento da equipe local, que agora trabalhava com uma nova confiança. A aura de superioridade havia desaparecido, dando lugar a uma pressa taciturna para deixar a base que se tornara o palco de sua humilhação. Ao subir a rampa do avião de transporte, o mesmo jovem engenheiro que havia demonstrado curiosidade parou diante de Ana, que supervisionava o trabalho na pista. Ele a encarou, ofereceu uma continência impecável e disse, em voz baixa, mas firme: "Obrigado, sargento." Foi o reconhecimento de que a verdadeira engenharia, às vezes, não tem a ver com diplomas. 2 semanas depois, um documento oficial chegou de Brasília. O relatório técnico sobre o incidente na base de vigilância da fronteira. Ele descrevia em detalhes precisos a natureza da falha, uma microfissura no isolador do conector de alimentação, causada por trepidação e agravada pela umidade, e descrevia a solução, destacando o nome da sargento Ana Paula Ribeiro como a única responsável pela correta diagnose e reparo. Em um anexo confidencial, o relatório apontava a gestão de crise ineficaz e o julgamento comprometido por preconceito do Major Valadares, efetivamente congelando sua promissora carreira e marcando-o para sempre dentro do comando. Na mesma tarde, Ana foi convocada à sala do comandante da base. O tenente Queiroz estava presente, com um sorriso que mal cabia no rosto. Diante dos dois, o comandante leu em voz alta a citação por serviço excepcional e prendeu em seu peito a medalha do pacificador com palma, uma honraria por feitos notáveis em tempos de paz. Mas a verdadeira recompensa veio em seguida, em um pedaço de papel. Era a portaria oficial que a nomeava chefe da oficina de manutenção e comunicações da base. Seu sonho, o objetivo que a mantivera firme através de tanto desprezo, estava realizado. Conquistado não por política ou favor, mas pela demonstração irrefutável de sua maestria. A mudança na dinâmica da base foi imediata e palpável. Sob o comando da chefe Ribeiro, a oficina se tornou um centro de excelência prática. O respeito que ela agora recebia não era mais relutante ou forçado, era autêntico e inspirador. Ela liderava pelo exemplo, ensinando seus subordinados a ouvir as máquinas, a valorizar a intuição tanto quanto os manuais. Sua presença, antes uma anomalia silenciosa, agora carregava o peso da autoridade conquistada. Para as outras poucas mulheres servindo naquela unidade remota, a sargento Ribeiro não era apenas uma chefe.
Era a prova viva de que as barreiras podiam, de fato, ser quebradas. Numa noite tranquila, semanas depois, Ana estava sozinha em sua oficina. O ar cheirava a metal limpo e ozônio. Ela caminhou até o console de comunicações, a máquina que fora pivô de sua maior provação e sua maior vitória. Passou a mão sobre a superfície lisa e fria do metal, onde a cicatriz de seu reparo estava escondida. Não sentia orgulho arrogante, nem raiva, nem ressentimento. O que sentia era uma paz profunda e silenciosa. A satisfação serena que vem não da vitória sobre os outros, mas da afirmação de si mesma, de saber que seu lugar no mundo fora esculpido por suas próprias mãos e por sua própria mente. A história dela, no final das contas, nunca foi sobre consertar uma máquina. Foi sobre a indestrutibilidade da dignidade humana. Foi sobre a força imensa que reside no trabalho silencioso, na observação paciente e na sabedoria que a experiência concede. Ana Paula Ribeiro não precisou gritar para ser ouvida, nem usar a força para provar seu valor. Ela apenas fez seu trabalho com uma honra e uma habilidade que falaram mais alto que qualquer patente, mais alto que qualquer diploma, mais alto que qualquer preconceito. A justiça, para ela, não chegou com o barulho de uma tempestade, mas com a precisão silenciosa e clara de um sistema funcionando em perfeita harmonia. Se essa história te emocionou, curta o vídeo e se inscreva no canal para mais histórias como essa. E me conta, o que ficou com você depois dessa história?